A gente poder entender quais serão esses impactos fiscais desse programa, eu converso agora com o economista da GO Associados, o Lucas Saqueto. Lucas, uma boa tarde para você, seja bem-vindo. Boa tarde, Estevão. Obrigado pelo convite. Boa tarde também aos espectadores da CNN Money. Lucas, bora começar nosso papo por aqui, porque em quais momentos esse dinheiro poderá auxiliar a classe? Vai ser imediatamente na compra de um carro? Que impactos positivos deveremos encontrar de primeira mão? Olha, Estevão, eu acho que como uma política pública é uma ótima notícia. Você comentou aí, né, que essa categoria dos taxistas, dos trabalhadores por aplicativo é cada vez mais fundamental para a sociedade brasileira, né? Eu acho que dos espectadores aqui, todo mundo, pelo menos uma vez por semana, utiliza aí um carro por aplicativo. E para essa categoria, principalmente dos motoristas por aplicativo, eles têm muita dificuldade, uma de acesso a crédito, porque a gente está falando de profissionais autônomos, né, que não têm carteira registrada, que às vezes não tem um relacionamento assim tão bom com banco, etc. Então, é uma linha de crédito que favorece a categoria e eu acho que reduz custos, né? Muitos motoristas por aplicativo acabam alugando carros a um custo bastante alto e aí tem que fazer uma renda muito maior para pagar o aluguel do carro, né? Então, eu acho que enquanto política pública, é uma ótima notícia. Eu acho que o governo, inclusive, incentiva, né, a renovação da frota com veículos mais limpos e mais econômicos. Isso é muito bom para a categoria. Eu acho que você, antes de eu entrar aqui, deu algumas dicas que eu acho que são valiosas, né? Eu acho que o primeiro passo para esse motorista que já trabalha com o aplicativo é buscar mais informações sobre essa linha de crédito, ver se dentro do que ele trabalha ali, da renda dele mensal que ele faz de dinheiro, né, rodando com o aplicativo, dá para ele financiar esse veículo. Eu acho que é buscar essa linha que, pelo menos pelo que foi anunciado pelo governo, a taxa de juros é bastante competitiva, né? Está bem abaixo até daquilo que é praticado pelo mercado. Então, eu acho que é uma boa notícia para a categoria, Estevam. Lucas, mas é inevitável a gente não fazer um pensamento de acordo com a economia do país nesse momento também, né? A gente vê, né, as famílias cada vez mais endividadas, o poder aquisitivo para consumo muitas vezes diminuindo e a taxa de juros impacta os financiamentos. Por mais que nós tenhamos esse subsídio, essas melhorias por parte do governo, vale a pena os motoristas fazerem esse tipo de dívida nesse momento de Selic alta, um momento um pouco mais tenso para a economia? Aí eu acho que a gente entra num outro ponto. Como eu disse, é uma solução que eu acho que foi bem desenhada, mas você tem um ponto que eu acho que é bem importante também. A gente vive, e não é de agora, né, uma situação onde a taxa básica de juros nessa semana, por exemplo, o Banco Central cortou em 0,25, mas ela está acima de dois dígitos. Ainda é uma taxa de juros muito alta. Eu acho que, de fato, a gente, quando olha para o endividamento das famílias, por exemplo, a gente é bem preocupante. Os dados de endividamento das famílias mostram que boa parte das famílias, inclusive, nos próximos meses não vai conseguir pagar suas contas em dia. Então, é bastante problemático. O que eu acho é que, enquanto política pública, é um modelo bem desenhado, porque vai favorecer uma categoria que é bastante desamparada com relação ao crédito, né? Vai facilitar o acesso ao crédito dessa categoria, mas eu acho que aí em todas as circunstâncias, a gente sempre tem que ressaltar que essas políticas de crédito elas têm que ser tomadas com responsabilidade. Então, como eu disse, eu acho que cabe ao motorista avaliar se é o momento, se realmente é necessário. Eu digo, por exemplo, o motorista que hoje aluga o carro, e aí é avaliar se o aluguel do carro ou uma parcela de financiamento, qual dos dois é mais vantajoso, por exemplo. Mas, de fato, a atual conjuntura da economia brasileira é bastante preocupante, inclusive por isso, né? Eu acho que o Banco Central toma ali as medidas para tentar controlar a inflação, mas como um efeito colateral, a gente está aí com uma taxa de juros acima de dois dígitos, e aí dificulta o acesso ao crédito. Eu acho que, Estevão, se a gente olhar para os últimos programas de estímulo ao crédito que o governo tentou, como, por exemplo, aquele para o consignado para quem é CLT, etc., eu acho que esse é um pouco mais interessante do ponto de vista de política pública, porque nesse caso o governo não está financiando e estimulando o consumo por si, está estimulando, na verdade, que trabalhadores tenham instrumentos de trabalho, né, os veículos,
mais eficientes, por exemplo, ou seja, mais competitivo o custo desses veículos. Mas, de fato, eu acho que, dado o patamar de juros que a gente vê hoje, é preciso pensar com bastante cautela, né? E a perspectiva, infelizmente, não é boa, Estevão. A gente está falando aí, o comunicado do Banco Central sobre a taxa básica de juros dessa semana foi bastante. Não deu indicativos de que a gente vai ter mais cortes aí nas próximas reuniões. Então, a gente está falando de uma economia que vai continuar com uma taxa de juros bastante elevada. Por isso, eu acho que, de um lado, eu acho que traz um certo entusiasmo, né, para uma categoria que precisa mesmo de um desenho de política pública, por outro, assim como em outros setores da economia, eu acho que o importante é ter cautela e avaliar bem as possibilidades, né? Eu sempre falo que eu acho que quando a gente vai tomar um crédito, a gente tem que tomar o mesmo cuidado de quando a gente vai comprar qualquer consumo na prateleira de uma loja. Você olha, avalia a qualidade daquele produto, a eficácia dele. Com crédito é mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que é importante os consumidores, e nesse caso os motoristas de aplicativo, olharem para esse programa como uma possibilidade, mas avaliarem se faz sentido, se vão conseguir arcar com esse financiamento, né? E se de fato esse financiamento é melhor do que a atual situação deles. Lucas, esse programa, por exemplo, prevê 3 bilhões de reais específico para motoristas mulheres e 3 bilhões para os taxistas. Esses segmentos vão ter algum impacto, a gente ter essa unificação, né, diferenciação, tanto para o taxista quanto para as mulheres, isso traz benefícios pensando do panorama econômico? Olha, eu acho que esse governo sempre tem uma linha de segmentar um pouco, né, incentivar a participação, por exemplo, das mulheres e de outras minorias. Eu acho que é um incentivo interessante se a gente olhar para a estrutura da economia brasileira, né, as mulheres são maioria entre os chefes de família, apesar de, não tenho o dado concreto aqui, mas entre os motoristas de aplicativo, eu acho que majoritariamente são homens, né? Mas é uma linha que até tem uma diferenciação de juros ali, que no final eu acho que acaba sendo tanto quanto mais simbólica, Estevão. Eu acho que assim, do ponto de vista prático, é importante a gente olhar para essa linha numa perspectiva mais geral, né? Eu acho que não sei se olhando para o objetivo do programa, a gente vai ver, por exemplo, um aumento de participação das mulheres entre os motoristas de aplicativo ou dos taxistas, né? Eu acho que é um conjunto que é importante. Acho que hoje em dia, inclusive, os táxis, aquele conflito que tinha entre motoristas de aplicativos e taxistas parece estar um pouco menos intenso, né? Você já consegue, inclusive, chamar táxi por aplicativo também. Então, eu vejo como uma categoria mais geral, assim. É importante, eu acho que políticas que buscam aumentar as minorias, incentivar, né, as a participar mais da economia, etc., são interessantes, né? Mas nesse caso em específico, eu vejo de um jeito mais geral. Eu acho que é positivo o programa como um todo, e esses segmentos também pode ser interessante, né? Principalmente para as mulheres, eu vi que tem uma diferenciação de juros. Mas, Estevão, eu acho que é preciso também a gente destacar, eu estou aqui talvez passando um certo entusiasmo com esse programa, mas, por outro lado, eu acho que quando a gente vê impacto fiscal, né, aí acende um sinal de alerta. Eu acho que o governo acerta na modelagem da política pública, mas a gente ainda tem muita lição de casa a ser feita nesse tipo de incentivo fiscal, né? Eu acho que se junto com esses incentivos do Move Brasil, esses custos que você comentou, esses 3 bi para taxistas e para as mulheres, né, em subsídios e garantias para o financiamento, o governo, em contrapartida, anunciasse, por exemplo, cortes em outros setores e uma reforma que possibilitasse a redução do gasto público, por exemplo, aí a gente estaria falando de uma política pública que eu acho que teria um efeito assim, sem muitas ressalvas. Mas, dada a nossa conjuntura, apesar de um programa muito bem-vindo, né, a gente precisa fazer essa ressalva. A situação fiscal do Brasil não é boa, a inflação tem acelerado, né, já está acima do teto da meta. O Banco Central adota essa medida mais contracionista com juros, e aí todo esse efeito de redução dos juros, etc., é menor, infelizmente, né? De um lado, a gente tem uma política Uhum. pública bem desenhada, do outro, dado essa situação fiscal aí que requer bastante atenção, a gente vê juros mais altos. Então, uma coisa acaba Sim. anulando um pouco a outra, né?
Lucas, só para a gente finalizar, preciso te perguntar, peço só que a gente está com o nosso tempo um pouquinho estourado, você seja um pouquinho mais rápido nessa resposta, mas eu queria abordar um assunto bem importante, porque o Brasil tem um problema histórico de produtividade, porque isso acontece, e quais são os gargalos e como que esses entraves podem ser superados em vista dessa nova medida que foi divulgada hoje? Eu acho que, resumindo um pouco, o Brasil, a gente tem muitos problemas, por exemplo, de investimento, de infraestrutura, de segurança jurídica. Eu acho que falta essa visão de longo prazo dos governantes e da importância, por exemplo, de investir em infraestrutura em setores que são importantes justamente para esse crescimento da produtividade na economia brasileira, né? A gente está falando de veículos, por exemplo, e a gente sabe que a situação das nossas rodovias, das nossas ferrovias, dos nossos aeroportos ainda é muito ruim. E aí eu acho que dá para avançar muito nisso, com mais segurança jurídica, uma boa regulação, o governo enxergar na parceria público-privada e na iniciativa privada um parceiro para alavancar, né, obras e grandes obras de infraestrutura. Eu acho que esse tipo de política, por exemplo, de incentivar, né, os motoristas de aplicativo a trocar os veículos, etc., é bem-vindo nesse sentido, né? Eu acho que para alavancar a produtividade a gente precisa disso. Eu resumiria, acho que de um lado segurança jurídica é bastante importante, um investimento de fato em infraestrutura e um crescimento da participação privada também nas obras de infraestrutura. Eu acho que isso favoreceria e possibilitaria a economia brasileira a crescer de forma mais sustentada. A gente conversou com o Lucas Sacchetti, economista da GO Associados. Muito obrigado pela participação aqui, Lucas. Ótima sexta para você. Eu que agradeço, obrigado, boa tarde e ótima sexta. Até uma próxima.